Ao realizar uma cirurgia em uma mulher humilde, o cirurgião ficou paralisado ao ver sua marca de nascimento. A mesma que sua filha tinha quando desapareceu há 18 anos. O som constante dos monitores e o burburinho dos corredores eram o cenário cotidiano para o Dr. Matheus Moreira. A vida no hospital era intensa, mas era justamente isso que o mantinha em movimento. Todos os dias ele mergulhava de cabeça em seu trabalho, como se a única forma de escapar de suas dores pessoais fosse salvando vidas. No entanto, havia uma dor que nenhuma cirurgia poderia curar: o desaparecimento de sua filha Emma, há 18 anos. Matheus tinha aprendido a conviver com aquele vazio. Ou, pelo menos, era o que ele dizia a si mesmo. A cada dia, o peso daquela perda parecia ficar mais leve. Mas bastava um momento de silêncio, uma lembrança fugaz, e ele era jogado de volta ao abismo. A imagem de Emma, com apenas 3 anos, sorrindo para ele no quintal de casa, nunca saía de sua mente. A culpa o consumia. Eu deveria ter protegido ela. Como deixei isso acontecer? Ele repetia em seus pensamentos. Mas as respostas nunca vinham, apenas o eco da ausência. Naquela manhã, ele revisava a lista de pacientes antes de uma série de cirurgias programadas. A maioria dos casos não era novidade para ele. Todos exigiam a mesma dedicação e precisão. Até que o nome de uma paciente chamou sua atenção. Clara Rocha, 21 anos, internada após um acidente de moto. Seu estado era grave e exigia uma intervenção imediata. Matheus não hesitou, colocando-se em modo automático, como fazia em momentos de crise. A sala de cirurgia estava fria, como sempre. Matheus se concentrou nos procedimentos, conversando brevemente com a equipe para garantir que todos os passos fossem seguidos à risca. Durante a operação, enquanto removia fragmentos de ossos que haviam perfurado os órgãos de Clara, algo chamou sua atenção. Na lateral de seu corpo, logo abaixo das costelas, havia uma marca que fez o mundo de Matheus parar por um instante. Uma pequena lua crescente. A mesma marca de nascença que Emma tinha. Seu coração acelerou. Não pode ser, pensou, lutando para manter a concentração. Sentiu suas mãos tremerem levemente. Um erro que nunca cometia em situações assim. Controle-se, Matheus, murmurou para si mesmo. Não era hora de deixar suas emoções tomarem conta. Ele respirou fundo e continuou o procedimento, mas sua mente estava a mil. Quando terminou a cirurgia, fez questão de verificar todos os detalhes do prontuário de Clara. Ela tinha sido encontrada quando ainda era pequena, sem memória de seus pais biológicos, e havia sido criada por uma família adotiva em uma cidadezinha do interior. Aquele detalhe era suficiente para despertar todas as dúvidas que ele havia enterrado ao longo dos anos. Matheus não conseguia afastar a ideia de que Clara poderia ser sua filha, a mesma menina que desapareceu de sua vida de forma tão abrupta e inexplicável. Enquanto Clara se recuperava no pós-operatório, Matheus passou a observá-la discretamente. Cada movimento dela, cada traço de seu rosto, parecia evocar algo familiar, algo que ele não podia ignorar. A marca de nascença o atormentava, como uma prova silenciosa de que o passado estava mais perto do que ele imaginava. Será possível? Pensava, enquanto seus olhos se perdiam nas feições adormecidas da jovem. Dias se passaram, e Clara, ainda frágil, começou a despertar. Matheus não sabia como se aproximar dela sem parecer invasivo. Afinal, ele era apenas o médico responsável pela sua cirurgia. Não podia simplesmente dizer o que pensava, não sem provas. Foi então que ele decidiu contratar um detetive para investigar mais a fundo a história de Clara. Precisava de respostas, mas sabia que tinha que agir com cautela. Se ela realmente fosse Emma, não queria assustá-la ou fazê-la reviver traumas. Enquanto isso, Janaína, sua esposa, notou a mudança no comportamento de Matheus. Ele estava mais calado do que o normal, mais distante. O que ela não sabia era que a culpa do passado começava a reaparecer com uma força que Matheus não conseguia mais ignorar. Janaína sempre teve um jeito sutil de manipular as situações a seu favor, e a relação entre os dois, que já não era perfeita, começava a se deteriorar mais rapidamente. Matheus, no entanto,
não podia pensar em Janaína agora. Sua mente estava fixada em Clara, ou melhor, em Emma. Ele aguardava ansiosamente as respostas que o detetive traria. Se Clara realmente fosse sua filha, como ele poderia se aproximar dela e, mais importante, como ele lidaria com o fato de que havia deixado sua filha escapar? Sentado em seu escritório, Mateus segurava uma foto antiga de Emma, tentando encontrar respostas em seus próprios sentimentos. O silêncio do hospital à noite era quase ensurdecedor, mas para ele, aquilo refletia apenas o eco do vazio que sentia há anos. Ele sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida, um desafio que colocaria à prova não só sua profissão, mas também sua capacidade de amar e perdoar. Os dias que se seguiram à cirurgia de Clara foram de uma inquietação crescente para Mateus. A cada nova visita que ele fazia à paciente, a convicção de que Clara podia ser Emma se tornava mais forte. Ele tentava disfarçar seu interesse pessoal, mas era impossível não sentir o coração acelerar ao vê-la despertar, lutar para se recuperar, como se o espírito guerreiro que ele tanto admirava em sua filha estivesse presente naquela jovem. Clara, por sua vez, ainda estava fraca, mas começava a notar o comportamento diferente do médico que cuidava dela. Ele parecia sempre tão sério, mas havia algo em seus olhos quando a observava que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de preocupação e algo mais profundo, como se ele a conhecesse de outro lugar, de outro tempo. Enquanto Clara lutava para se reerguer fisicamente, Mateus tentava organizar seus próprios pensamentos. Ele já havia passado por situações complicadas na vida, mas nada o havia preparado para aquele momento. A incerteza sobre a verdadeira identidade de Clara o consumia. O detetive que ele contratou estava investigando, e Mateus aguardava ansioso por qualquer pista que confirmasse ou negasse suas suspeitas. Janaína, por outro lado, começou a ficar desconfiada. Ela sempre fora boa em perceber mudanças, e agora Mateus estava claramente diferente. Menos presente, mais ausente em casa. Quando o questionava sobre o motivo de tanto tempo no hospital, ele respondia de forma vaga, atribuindo tudo ao volume de trabalho. Mas Janaína conhecia bem seu marido, e algo a incomodava profundamente. Naquela tarde, enquanto Mateus estava em uma de suas rotinas no hospital, Janaína decidiu ir até lá sem avisar. Queria ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Ao chegar, perguntou pela recepção onde Mateus estava, e foi informada que ele estava no quarto de uma paciente. Ao caminhar pelos corredores, ouviu vozes vindas do quarto onde Mateus se encontrava com Clara. "Doutor, por que o senhor está me olhando desse jeito?" Clara perguntou, sua voz ainda fraca, mas já mais firme do que nos dias anteriores. Mateus foi pego de surpresa com a pergunta direta. "Perdão, Clara, não foi minha intenção. Eu só... É que você me lembra alguém muito importante." A resposta de Mateus saiu hesitante, mas sincera. Clara arqueou uma sobrancelha, intrigada. "Alguém da sua família?" ela perguntou, tentando decifrar o que se passava na cabeça do médico. Mateus hesitou por um momento. Não podia contar a verdade ainda, não sem as provas que aguardava do detetive. Sim, uma pessoa que perdia muito tempo. Janaína, parada do lado de fora da porta, ouvia tudo com atenção. Um frio percorreu sua espinha. Quem é essa garota? Por que ele está falando de alguém que perdeu? Ela pensava. Uma suspeita incômoda começou a tomar forma em sua mente. Mas ela precisava de mais informações. Sem ser vista, ela saiu dali, decidida a descobrir o que estava acontecendo. Dentro do quarto, Mateus continuava sua conversa com Clara. A cada palavra trocada, ele sentia que estava mais próximo de algo importante, mas ainda não sabia como proceder. Ele precisava de paciência, algo que nunca fora seu forte quando se tratava de assuntos pessoais. Quando o detetive finalmente ligou, o coração de Mateus quase saltou do peito. Ele pediu licença a Clara e se retirou rapidamente. "Consegui algumas informações", começou o detetive. "A história da família adotiva de Clara é verdadeira. Eles a encontraram em uma pequena cidade do interior, abandonada, sem qualquer pista de quem eram seus pais. Isso foi há cerca de 18 anos,
quando ela tinha aproximadamente 3 anos, coincidindo com o desaparecimento de Emma. Mateus ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Todas as peças começavam a se encaixar. O desaparecimento de Emma, o surgimento de Clara, a marca de nascença. Ele estava cada vez mais certo de que Clara era sua filha. Mas ainda havia algo que não fazia sentido. Como ela desapareceu e foi parar tão longe? Você descobriu alguma coisa sobre como ela foi parar lá? Mateus perguntou, a voz carregada de ansiedade. Isso ainda está um pouco nebuloso, respondeu o detetive. Mas estou investigando mais a fundo. No entanto, acho que você deveria considerar um teste de DNA só para termos certeza absoluta. Mateus sabia que o teste de DNA era a única forma de confirmar de uma vez por todas suas suspeitas. Apesar de tudo apontar para essa conclusão, ele ainda precisava ver com seus próprios olhos. Faça o que for necessário para conseguir as amostras sem levantar suspeitas, instruiu o detetive. Ele não queria assustar Clara, não até ter certeza. Ao desligar o telefone, Mateus se sentiu um pouco mais aliviado. Estava finalmente mais próximo da verdade. Contudo, algo lhe dizia que a situação iria piorar antes de melhorar. Ele não sabia ainda, mas Janaína também estava em sua própria investigação. Mais tarde naquela noite, quando Mateus voltou para casa, encontrou Janaína mais quieta do que o habitual. Ela observava-o atentamente, mas não dizia nada. Mateus, esgotado emocionalmente, não percebeu a tensão no ar. Ele foi direto para o quarto, ansioso pelo próximo dia. Estava impaciente para que tudo finalmente se resolvesse. Enquanto isso, Janaína, em silêncio, sentia que algo escapava por entre seus dedos. Ela precisava agir antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Mateus chegou cedo ao hospital. O ar ainda estava fresco e o silêncio nos corredores vazios era quase reconfortante. Ele se dirigiu diretamente à sala onde Clara estava, carregando um misto de ansiedade e esperança. Agora, mais do que nunca, ele precisava das respostas que o teste de DNA traria. O detetive estava providenciando tudo discretamente, para que Clara não desconfiasse de nada. Assim que entrou no quarto, Clara estava acordada, já um pouco mais disposta. Seu corpo, ainda frágil pela recuperação, mostrava sinais de melhora. Seus olhos, no entanto, estavam cheios de perguntas. Mateus sabia que, cedo ou tarde, teria que falar a verdade. Mas aquele ainda não era o momento. "O como você está hoje, Clara?" Ele perguntou, tentando manter o tom profissional, embora fosse difícil esconder a ternura em sua voz. "Melhor. Mas acho que algo me incomoda mais do que as dores físicas." Clara respondeu, com uma voz que mesclava confusão e incerteza. "Doutor, tem algo sobre o senhor que eu não consigo entender. Desde o início, senti que o senhor me olha de uma forma diferente. O que está acontecendo?" A pergunta pegou Mateus de surpresa, mas ele sabia que não poderia fugir para sempre. Sentiu um aperto no peito. "Clara, você me lembra alguém que eu perdi há muito tempo", começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. "Acho que, de alguma forma, isso me fez sentir uma conexão com você, mas não quero que se sinta desconfortável com isso." Clara o encarou, seus olhos tentando decifrar o que ele realmente queria dizer. "Eu entendo. É que, desde que me contaram que fui encontrada, sem saber nada sobre minha verdadeira família, eu sempre me pergunto quem eles eram e por que fui deixada para trás." Mateus sentiu o peso dessas palavras. Ele nunca havia pensado em como Emma teria vivido esses anos longe dele, sem saber quem era de verdade. Mas, antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e Janaína entrou. "Bom dia, doutor," ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos. "Posso falar com você em particular?" Mateus ficou tenso, mas se recompôs rapidamente. "Claro," respondeu, saindo do quarto e seguindo Janaína até o corredor. Uma vez fora da vista de Clara, Janaína o olhou com uma expressão inquisitiva, quase acusatória. "Quem é essa garota, Mateus?" ela perguntou, cruzando os braços.
Por que você está tão envolvido com ela? Mateus sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Ele sempre soube que teria que lidar com Janaína em algum momento, mas não esperava que fosse tão cedo. Ela é apenas uma paciente, Janaína. Uma paciente que passou por uma cirurgia complicada e eu estou apenas acompanhando de perto. Janaína estreitou os olhos, claramente não convencida. Você acha que eu sou burra? Eu sei que tem algo mais acontecendo aqui. Eu te conheço, Mateus. Você está agindo estranho e eu quero saber o que está escondendo. Mateus ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que Janaína não desistiria tão facilmente, mas não podia contar a verdade para ela, não sem todas as provas. Não estou escondendo nada, Janaína. Estou apenas preocupado com uma paciente que está em uma situação delicada. É só isso. Janaína soltou uma risada seca. Claro, só uma paciente. Bom, espero que você esteja dizendo a verdade, Mateus. Porque se eu descobrir que tem mais coisa acontecendo, você não vai gostar das consequências. Com essas palavras, ela se virou e foi embora, deixando Mateus sozinho no corredor. Ele sabia que Janaína estava começando a ligar os pontos, mas ele ainda não estava preparado para lidar com ela. Havia uma coisa que precisava fazer primeiro: descobrir, de uma vez por todas, se Clara era sua filha. Naquela noite, em casa, Janaína estava estranhamente silenciosa. O jantar foi rápido e sem conversas, e Mateus, esgotado por tudo o que estava acontecendo, mal teve energia para reparar na tensão que pairava entre eles. Após o jantar, Janaína foi para o quarto e Mateus ficou na sala, mergulhado em pensamentos. Enquanto Mateus revisava mentalmente tudo o que havia acontecido nos últimos dias, Janaína estava no quarto, planejando seus próximos passos. Ela sabia que algo grande estava sendo escondido e não iria descansar até descobrir. Decidida, ela pegou o telefone e fez uma ligação. Oi, preciso que você descubra tudo o que puder sobre uma paciente do hospital onde Mateus trabalha. O nome dela é Clara Rocha. Quero todos os detalhes que puder encontrar. Ela disse em voz baixa, enquanto olhava para a porta do quarto, certificando-se de que Mateus não ouvia. Do outro lado da linha, a pessoa concordou em realizar a tarefa. Janaína desligou e respirou fundo, sentindo que estava mais perto de desvendar o mistério que cercava aquela jovem. O que Mateus poderia estar escondendo que a deixava tão inquieta? Seu instinto lhe dizia que aquilo iria mudar tudo, e ela estava determinada a se antecipar ao que quer que fosse. Na manhã seguinte, Mateus foi ao hospital com o coração pesado. O detetive havia ligado para avisar que o teste de DNA estava sendo processado, e em breve ele teria os resultados. Ele não sabia o que esperar. E, enquanto aguardava, sabia que seu maior desafio seria enfrentar Janaína, que parecia cada vez mais desconfiada. O futuro de sua vida pessoal e familiar estava prestes a mudar drasticamente, e Mateus sentia que o destino já estava fora de seu controle. Agora, só restava esperar pelas respostas que ele tanto ansiava. Respostas que poderiam trazer sua filha de volta, mas que também prometiam destruir tudo o que ele acreditava ser seguro até então. Os dias que se seguiram foram marcados por uma ansiedade sufocante para Mateus. A espera pelos resultados do teste de DNA parecia interminável. Cada vez que seu telefone tocava, seu coração disparava. Mas até aquele momento, nada conclusivo havia chegado. Ele continuava seu trabalho no hospital, mas sua mente estava longe, sempre voltando para Clara. Será que ela era realmente sua filha? E se fosse, como ele explicaria todo o sofrimento que ela havia passado durante esses anos? Enquanto Mateus tentava se concentrar, Janaína estava mergulhada em suas próprias investigações. Desde que decidira descobrir a verdade sobre Clara, ela não havia parado. Cada pista que obtinha aumentava sua desconfiança de que aquela jovem representava uma ameaça ao que ela havia construído ao lado de Mateus. A ideia de perder o controle sobre ele, sobre sua vida confortável, a consumia. No hospital, Clara estava cada vez mais forte fisicamente, mas emocionalmente, sentia-se confusa. O comportamento de Mateus a deixava desconfortável.
Por que aquele médico demonstrava tanto interesse nela? Ele era gentil, atencioso, mas havia algo em seu olhar que a fazia sentir que ele sabia algo que ela não sabia. A dúvida a corroía, mas ela não sabia como perguntar. Foi durante uma dessas visitas de rotina que Mateus finalmente recebeu a ligação que mudaria tudo. Ele estava no escritório, revisando alguns prontuários, quando o detetive ligou. Doutor Moreira, tenho os resultados do teste de DNA. Mateus sentiu o ar escapar dos pulmões. E então, qual é a resposta? É positivo, doutor. Clara é Emma, sua filha. O mundo de Mateus parou naquele instante. Tudo que ele havia esperado, tudo que ele havia imaginado, agora era real. Emma estava viva, ali, naquele hospital, diante dele. Mas, ao mesmo tempo, ele sentiu um medo profundo. Como ela reagiria a essa revelação? Como contar para ela, uma jovem que viveu a vida inteira sem saber quem realmente era? Eu preciso pensar em como vou lidar com isso. Obrigado. Vou me preparar para contar a ela. Mateus disse, encerrando a ligação com o detetive. Seus pensamentos estavam um caos. O alívio de finalmente ter encontrado sua filha era ofuscado pela incerteza de como ela reagiria à verdade. Ele sabia que precisava ser delicado, mas ao mesmo tempo não poderia adiar mais. Ao sair do escritório, dirigiu-se ao quarto de Clara. Ao entrar, sentiu um nó na garganta. Ali estava sua filha, tão perto, e ele ainda não podia abraçá-la como sempre sonhou. Clara o olhou com uma expressão curiosa. Você parece preocupado, doutor. Está tudo bem? Mateus se aproximou da cama e respirou fundo. Clara, eu preciso conversar com você sobre algo muito importante, mas preciso que você confie em mim. Pode fazer isso? Clara assentiu, embora a apreensão em seu rosto fosse evidente. Claro, doutor. O que está acontecendo? Mateus sentou-se ao lado da cama. Suas mãos tremiam levemente. Essa conversa não será fácil, mas você merece saber a verdade. Há algo sobre você, sobre seu passado, que está relacionado diretamente a mim. Clara franziu a testa, visivelmente confusa. Eu não estou entendendo. O que o senhor quer dizer? Ele fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças para as palavras que mudariam a vida de ambos. Clara, você não é quem pensa ser. Ou melhor, você é muito mais do que imagina. Eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Clara piscou algumas vezes, como se as palavras não fizessem sentido. Meu pai? Ela repetiu, incrédula. Sim, Clara. Seu verdadeiro nome é Emma. Você desapareceu há 18 anos e desde então eu tenho te procurado. Eu perdi você quando ainda era uma criança. E só agora, por um milagre, te encontrei. Clara balançou a cabeça, tentando processar o que acabara de ouvir. Isso não faz sentido. Como eu poderia ser sua filha? Meus pais, eles me encontraram. Eu sempre soube que fui adotada, mas... Eu sei que é muita coisa para absorver agora. Mateus interrompeu, sua voz carregada de emoção. Mas eu tenho provas. Eu fiz um teste de DNA. Clara, você é minha filha, Emma, a mesma menininha que desapareceu de minha vida há tantos anos. Clara olhou para ele, sem saber o que dizer. Seu coração batia acelerado. Ela sempre quis saber sobre seu passado, sobre quem eram seus verdadeiros pais, mas essa revelação era muito mais do que ela esperava. Eu não sei o que dizer. Isso é verdade? É sim, respondeu Mateus, sentindo as lágrimas começarem a encher seus olhos. Eu sei que é muito para processar, e eu não espero que você aceite tudo isso de uma vez. Mas estou aqui, e não vou a lugar algum. Eu só quero a chance de conhecer você, de recuperar o tempo que perdemos. Clara ficou em silêncio. Seus pensamentos eram uma tempestade de emoções. Ela sempre se sentira perdida, sem saber de onde vinha, mas agora que tinha uma resposta, não sabia como lidar com isso. Eu preciso de um tempo, doutor. Ou pai. Eu não sei.
Eu preciso pensar. Mateus assentiu, compreendendo a confusão que ela sentia. Eu entendo. Não vou pressioná-la. Tome o tempo que precisar. Enquanto Mateus deixava o quarto, Clara sentiu o peso da revelação cair sobre seus ombros. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés e ela estivesse flutuando sem rumo, em um mar de incertezas. Ao mesmo tempo que queria respostas, tinha medo do que o futuro reservava. Enquanto isso, do lado de fora, Janaína observava tudo. Ela já tinha suas próprias suspeitas, mas ouvir Mateus confirmar que Clara era Emma foi um golpe duro. Seu mundo, cuidadosamente construído, estava prestes a desmoronar, e ela sabia que, se não agisse rápido, perderia tudo. Mateus saiu do quarto de Clara sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Finalmente havia revelado a verdade, mas agora o desafio maior era ajudar Clara a aceitar essa realidade. Sabia que precisaria de paciência, afinal, ele mesmo ainda estava lidando com a imensidão da situação. Então, como poderia esperar que ela simplesmente abraçasse essa nova identidade? No entanto, o que ele não sabia é que o perigo vinha de outro lugar. Janaína, que até então parecia apenas desconfiada, agora tinha certeza de que sua vida estava prestes a ruir. Clara, ou melhor, Emma, era a peça final que desmoronaria tudo o que ela havia construído ao lado de Mateus. Seu controle, sua segurança, o poder que sentia sobre ele, tudo estava prestes a ser arrancado. E isso ela não podia permitir. Naquela noite, Mateus mal conseguiu dormir. Ficava revisitando os acontecimentos do dia em sua mente, tentando imaginar como Clara estava lidando com tudo aquilo. Ele esperava que ela não se afastasse, que desse a ele uma chance de mostrar o quanto a amava e sempre a amou. Mas as coisas não seriam fáceis. Ele sabia disso. Enquanto ele se revirava na cama, no quarto ao lado, Janaína estava acordada, o olhar fixo no teto. Sua mente trabalhava freneticamente, pensando em como evitar que tudo desmoronasse. Já havia sido difícil o suficiente manter Mateus ao seu lado todos esses anos, especialmente com o fantasma de Emma pairando sobre o casamento. Agora, a garota estava de volta, e Janaína sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade viria à tona. E se a verdade sobre o que ela havia feito fosse revelada, Mateus nunca a perdoaria. Naquela noite, enquanto o silêncio tomava conta da casa, Janaína tomou uma decisão. Precisava agir rapidamente e de forma decisiva. Se Clara continuasse ali, seria o fim para ela. E no fundo, Janaína sabia que não poderia perder tudo o que havia conquistado. No hospital, Clara estava sozinha no quarto, o som suave dos monitores ao seu redor. Seu corpo ainda se recuperava da cirurgia, mas sua mente estava em completa ebulição. As palavras de Mateus ecoavam em sua cabeça repetidamente. Eu sou seu pai. A ideia parecia absurda, mas ao mesmo tempo fazia algum sentido. Ela sempre soube que havia sido adotada, sempre sentiu um vazio, uma falta de pertencimento que não conseguia explicar. Mas agora que a resposta estava ali, bem diante dela, ela não sabia o que fazer. A confusão emocional de Clara era quase insuportável. Tudo que ela conhecia sua vida inteira parecia agora uma mentira. Ela sempre imaginou que encontrar seus pais biológicos traria respostas, talvez um sentimento de completude. Mas, em vez disso, ela se sentia ainda mais perdida. De repente, o som de passos no corredor a tirou de seus devaneios. A porta se abriu suavemente, e para sua surpresa, Janaína entrou no quarto. Clara não sabia muito sobre ela, apenas que era a esposa de Mateus. O que ela não sabia era que essa mulher guardava segredos obscuros sobre seu passado. Clara, começou Janaína, com um sorriso que não atingia seus olhos. Posso falar com você um momento? Clara assentiu, incerta. Janaína aproximou-se da cama e puxou uma cadeira para se sentar ao lado da jovem. Por um momento, o silêncio reinou, apenas o som das máquinas preenchendo o ambiente. Sabe, Janaína continuou, eu ouvi o que Mateus disse mais cedo, sobre você ser Emma. Clara ficou tensa, ainda tentando processar tudo o que isso significava.
Ele realmente acredita que você é a filha dele, e eu sei que isso deve estar sendo muito difícil para você. Janaína deu uma pausa, buscando as palavras certas. Eu só quero que você saiba que nem tudo que você ouvirá daqui em diante será a verdade. Clara franziu o senho, confusa. O que quer dizer com isso? Janaína olhou para a janela como se buscasse forças para continuar. Mateus sofreu muito com o desaparecimento de Emma, tanto que, às vezes, ele vê coisas que não estão realmente lá. Ele quer tanto acreditar que você é Emma, que talvez ele esteja se iludindo. Aquela insinuação fez Clara se sentar mais ereta na cama. Você está dizendo que ele está mentindo? Que eu não sou filha dele! Não estou dizendo que ele está mentindo, Janaína respondeu suavemente. Apenas que, às vezes, o desejo de encontrar alguém pode fazer com que vejamos o que queremos, e não o que realmente é. Clara olhou para Janaína, sentindo-se ainda mais confusa. Será que Mateus estava errado? Será que ela não era Emma? A dúvida começou a se instalar em seu coração. Janaína percebeu o efeito que suas palavras estavam tendo e decidiu pressionar um pouco mais. Só quero que você tome cuidado, Clara. Mateus tem sido um bom marido, mas o desaparecimento de Emma o mudou. Ele fez coisas que você talvez nem imagine. Coisas para tentar trazer essa menina de volta. Coisas perigosas. Perigosas? Clara sussurrou, o coração acelerado. Sim, eu só estou te avisando para que não se envolva demais antes de ter certeza de quem você realmente é. Janaína levantou-se e, antes de sair do quarto, lançou a Clara um olhar que era quase maternal. Se precisar de qualquer coisa, estarei por aqui. Eu sei o quanto isso é difícil. Assim que Janaína saiu, Clara ficou sozinha com seus pensamentos. Será que Mateus estava mesmo iludido? Será que tudo aquilo era uma grande confusão de um homem desesperado para encontrar a filha que perdeu? Enquanto isso, Mateus, que estava do outro lado do hospital, revisava mentalmente como abordar Clara novamente. Ele não tinha ideia de que Janaína já estava plantando sementes de dúvida no coração da jovem. Para ele, o que importava era que havia encontrado Emma, e agora só precisava fazer com que ela acreditasse. No entanto, o caminho para a verdade estava cada vez mais cheio de obstáculos. Janaína não iria desistir sem lutar, e Clara, que já se sentia vulnerável, começava a questionar tudo. As peças do quebra-cabeça estavam ali, mas os jogadores tinham agendas diferentes, e a verdade corria o risco de ser enterrada antes mesmo de ser completamente revelada. Nos dias que se seguiram, Clara não conseguia tirar as palavras de Janaína da cabeça. Será que Mateus estava realmente se iludindo? A dúvida corroía seus pensamentos, e isso a impedia de ver as coisas com clareza. O mistério sobre sua verdadeira identidade se tornava cada vez mais confuso, e Clara se perguntava se estava no meio de algo muito maior do que imaginava. Mateus, por outro lado, mantinha-se à distância, respeitando o espaço que Clara pedira. Ele sabia que precisava ser paciente, mas a ansiedade o consumia. Já havia esperado 18 anos, mas agora que sabia que sua filha estava tão próxima, o desejo de recuperar o tempo perdido o deixava inquieto. Ele passava horas olhando para o telefone, esperando a oportunidade certa de falar com ela novamente. Enquanto isso, Janaína continuava sua campanha sutil de manipulação. Sempre que podia, ela se aproximava de Clara, apresentando-se como uma figura compreensiva e atenciosa. Ela sabia que Clara estava vulnerável e usava isso a seu favor. Cada palavra, cada gesto, era meticulosamente calculado para plantar mais dúvidas na mente da jovem. Você tem pensado sobre o que conversamos? Janaína perguntou em uma de suas visitas, com um tom suave e cuidadoso. Clara, que se encontrava sentada na cama do hospital, olhando para o vazio, apenas assentiu. Sim, mas eu não sei o que pensar. Mateus parece tão certo de tudo e, ao mesmo tempo, eu não sei mais o que é real. Janaína suspirou, fingindo empatia. Eu entendo, Reno Clara.
E você tem todo o direito de se sentir assim. Mas como eu te disse, é importante que você não tome decisões precipitadas. Nem tudo é o que parece. Essas palavras pesavam cada vez mais sobre Clara. Ela começava a questionar tudo. O teste de DNA, as histórias de Mateus, o passado que ela não se lembrava. Ao mesmo tempo, havia uma parte de si que queria desesperadamente acreditar que ele estava certo. Que ela tinha uma família biológica, um pai que a amava e procurava por ela todo esse tempo. Mas, e se Janaína estivesse certa? Enquanto Clara se debatia com essas dúvidas, Mateus também enfrentava seus próprios conflitos. Ele sabia que algo estava errado. Clara estava mais distante, e isso o preocupava. Não podia deixar de se perguntar se Janaína estava interferindo. Ela sempre soubera manipular as situações a seu favor, e ele temia que ela estivesse tentando afastar Clara dele. Um dia, Mateus decidiu que não podia mais esperar. Precisava falar com Clara, resolver aquilo de uma vez por todas. Ele caminhou decidido pelos corredores do hospital, com o coração pesado, mas determinado. Chegou à porta do quarto de Clara e bateu levemente antes de entrar. Clara estava deitada, olhando pela janela, mas ao ver Mateus, endireitou-se na cama. A tensão no ar era palpável. Ela o observou em silêncio por alguns segundos, antes de falar. Doutor ou pai, eu não sei como te chamar. Aquelas palavras partiram o coração de Mateus, mas ele sabia que isso era apenas o começo. Você pode me chamar de Mateus, se preferir. Eu não quero pressionar você a nada aqui, Clara. Eu só queria entender como você está se sentindo. Clara respirou fundo, buscando as palavras certas. Eu estou confusa. Tudo isso aconteceu tão rápido. Eu passei a vida inteira sem saber quem eu era, e agora parece que as respostas estão aqui, mas ao mesmo tempo elas me assustam. Mateus sentiu o peso daquelas palavras e se aproximou devagar. Eu sei que é muito para processar, e eu não espero que você aceite tudo de uma vez. Mas o que eu posso te garantir, Clara, é que eu nunca deixei de te procurar. Desde o dia em que você desapareceu, minha vida nunca mais foi a mesma. E agora que você está aqui, eu só quero te conhecer de verdade. Sem pressa, sem expectativas. Só quero que você saiba que eu estou aqui. Clara o olhou nos olhos e, pela primeira vez, conseguiu ver a dor que ele carregava. Aquelas palavras soavam verdadeiras, carregadas de um peso emocional que ela não podia negar. No entanto, as dúvidas ainda estavam lá, pairando sobre ela como uma sombra. Eu acredito em você, Mateus, mas Janaína me disse algumas coisas. Ela me fez pensar que talvez você esteja se enganando. Ao ouvir o nome de Janaína, Mateus sentiu um frio subir pela espinha. Então, suas suspeitas estavam certas. Janaína estava manipulando Clara, tentando afastá-la. Ele respirou fundo, tentando não deixar sua raiva transparecer. O que ela te disse? Ela falou que você sofreu muito com o desaparecimento de Emma e que talvez, por causa disso, você esteja se iludindo, vendo coisas que não são reais. Eu não sei, Mateus. Eu só preciso de tempo. Mateus sentiu o coração apertar. Janaína estava tentando virar Clara contra ele, e ele sabia que precisava agir com cuidado. Clara, eu entendo suas dúvidas, e você tem todo o direito de tê-las. Mas o que você precisa saber é que eu não estou me iludindo. Eu fiz um teste de DNA e ele comprovou que você é minha filha. Não há dúvidas sobre isso. Clara piscou mais surpresa. Um teste de DNA? Mateus assentiu. Sim, eu não queria te falar antes de ter certeza absoluta. E agora eu sei, Clara. Você é minha filha e nada vai mudar isso. O silêncio tomou conta do quarto por alguns momentos, enquanto Clara absorvia aquela informação. A confusão ainda estava lá, mas agora havia algo mais, algo que a fazia querer acreditar, mesmo que as dúvidas persistissem. Eu não sei o que dizer. Isso é muito para mim. Mateus sorriu levemente, tentando transmitir tranquilidade. Não precisa dizer nada agora. Eu só quero que você saiba que estou aqui.
sempre estarei. Enquanto Mateus se preparava para sair, ele sentiu que uma batalha havia sido vencida, mas ainda havia uma guerra pela frente. Janaína estava em algum lugar, tramando, e ele sabia que o confronto final entre eles era inevitável. Mas, por enquanto, ele deixaria Clara processar as informações. Não importava quanto tempo levasse, ele esperaria. Do lado de fora do hospital, Janaína assistia tudo de longe, seus olhos estreitados. Ela sabia que Mateus havia conseguido plantar uma semente de confiança em Clara. Mas isso não era o fim, não enquanto ela tivesse algo a dizer. O jogo estava longe de terminar, e Janaína não era alguém que desistia facilmente. Enquanto Mateus saía do hospital, o peso das últimas palavras de Clara ainda ressoava em sua mente. Ele havia plantado uma semente de confiança, mas sabia que a dúvida ainda pairava sobre sua filha, alimentada pelas mentiras de Janaína. Ele precisava agir rápido, antes que o veneno da desconfiança destruísse qualquer chance de reconciliação. Do outro lado da cidade, em sua casa, Janaína também estava agindo. Ela não podia mais se dar ao luxo de esperar. Clara, ou melhor, Emma, estava cada vez mais próxima de Mateus, e ela sabia que seu mundo estava desmoronando. Sentada na beira da cama, o telefone em suas mãos tremia levemente enquanto ela fazia uma ligação. "Eu preciso de você", disse ela com a voz baixa, quase um sussurro. Do outro lado da linha, um antigo cúmplice a ouvia atentamente. "As coisas estão fugindo do controle. Aquela garota está mais perto de Mateus do que nunca. E se ela descobrir o que realmente aconteceu, tudo estará perdido." A voz do homem ao telefone soava fria e calculista. "Você sabia que isso poderia acontecer, Janaína? É por isso que tomamos todas as precauções. Agora você precisa ter cuidado. Se ele descobrir o que você fez, não haverá volta." Janaína sabia que ele estava certo. Seu plano, que há anos havia sido arquitetado com perfeição, agora estava à beira do colapso. Tudo dependia de seus próximos passos. "Eu vou cuidar disso. Só preciso garantir que ela nunca descubra toda a verdade." Enquanto Janaína tramava em silêncio, Mateus, determinado a proteger Clara e desfazer as mentiras que a cercavam, decidiu procurar mais informações sobre o que realmente aconteceu no dia em que Emma desapareceu. Ele sempre suspeitou que havia mais na história do que o que as autoridades lhe disseram na época. Algo naquela investigação parecia errado. Ele visitou o antigo detetive responsável pelo caso de Emma, agora aposentado, mas ainda com todas as anotações e documentos do desaparecimento guardados. O homem o recebeu com uma expressão séria, mas curiosa. "Dr. Moreira, é bom ver você depois de tantos anos. Achei que havia desistido de buscar respostas." Mateus sorriu, mas seu olhar estava cheio de determinação. "Eu nunca desisti. E agora, mais do que nunca, preciso entender o que aconteceu. Minha filha, eu a encontrei. Mas há algo que ainda não faz sentido, e eu sinto que há uma peça faltando." O detetive franziu o senho. "Sua filha? Mas como?" "Clara, ela é Emma. O teste de DNA confirmou isso, mas a forma como ela desapareceu, como foi parar tão longe, ainda não está clara. Algo me diz que não foi apenas um acidente, e eu acho que você sabe mais do que me contou naquela época." O detetive hesitou, olhando para os papéis em sua mesa. "Mateus, houve coisas no caso que nunca ficaram claras. Sabíamos que Emma desapareceu de maneira estranha, mas as evidências nunca nos levaram a uma conclusão concreta. No entanto, havia uma pessoa envolvida que me deixou com a pulga atrás da orelha, mas eu nunca consegui provas suficientes para investigá-la profundamente." "Quem?" Mateus perguntou, o coração acelerando. "Janaína", disse o detetive, olhando diretamente nos olhos de Mateus. "Na época, ela era sua namorada, se não me engano. Algo no comportamento dela não parecia certo. Ela evitava perguntas, parecia estar escondendo algo, mas eu nunca consegui ligá-la diretamente ao desaparecimento." O chão pareceu sumir sob os pés de Mateus. Ele sempre desconfiou que Janaína não fosse a pessoa que aparentava ser, mas jamais imaginou que ela pudesse estar envolvida no desaparecimento de sua filha. "Você acha que ela pode ter..."
Feito algo? Que ela está envolvida no sequestro de Emma. O detetive respirou fundo. Eu nunca tive provas suficientes, Mateus, e, sem provas, não pude seguir adiante. Mas se você realmente acredita que algo está errado, talvez seja a hora de olhar para as pessoas que estavam mais perto de você naquela época. Mateus saiu do escritório do detetive com a mente em turbilhão. A ideia de que Janaína pudesse estar envolvida no desaparecimento de Emma era insuportável. Como ele pôde ser tão cego? Como não percebeu antes? Agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava confrontar Janaína, mas tinha que ser cuidadoso. Ela era manipuladora, astuta, e se sentisse que estava encurralada, poderia fazer algo ainda mais terrível. Enquanto Mateus se preparava mentalmente para o confronto, Janaína continuava com seus próprios planos. Ela não podia permitir que Clara e Mateus se unissem. Se Clara soubesse a verdade, tudo estaria perdido. Então, ela começou a arquitetar um plano para afastar Clara definitivamente. Usaria todos os recursos que tinha para manter seu segredo enterrado. Naquela mesma noite, enquanto Mateus revia os eventos do dia, sentado em seu escritório, o telefone tocou. Era o detetive mais uma vez. Doutor Moreira, tem mais uma coisa que eu encontrei. Um depoimento antigo de uma vizinha de vocês. Ela disse ter visto uma mulher saindo com uma criança nos braços na noite em que Emma desapareceu. Na época, não conseguimos identificar quem era essa mulher. Mas agora, com o que você me disse sobre Janaína, acho que precisamos revisar esse depoimento com mais cuidado. Mateus sentiu um frio percorrer sua espinha. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se encaixar, mas o que ele descobriria poderia mudar tudo para sempre. Janaína, a mulher com quem ele havia compartilhado tantos anos, poderia ser a responsável pelo maior pesadelo de sua vida? Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada e nada mais seria o mesmo depois disso. Mas, por mais doloroso que fosse, ele não tinha escolha. Precisava proteger Clara e desenterrar todos os segredos que Janaína estava tentando esconder. A hora do confronto estava chegando. Aquela noite foi insone para Mateus. Ele sabia que não poderia esperar mais. A revelação de que Janaína poderia estar envolvida no sequestro de sua filha queimava em sua mente. O olhar frio e manipulador dela, que ele até então havia ignorado por anos, agora parecia claro como cristal. A dúvida transformou-se em certeza. Ela era a responsável pelo maior pesadelo de sua vida. Ele precisava enfrentá-la. Precisava de respostas. E dessa vez, Janaína não escaparia. Pela manhã, Mateus tomou sua decisão. Vestiu-se rapidamente, com o coração batendo forte no peito. Ele sabia que aquele seria o dia que mudaria tudo, para o bem ou para o mal. Respirou fundo ao sair de casa, deixando um último olhar para o lugar que, em breve, poderia não ser mais o lar que ele conhecia. Ao chegar no hospital, ele se dirigiu diretamente ao quarto de Clara. Ela estava visivelmente mais forte, mas ainda abatida emocionalmente. Ao vê-lo, seus olhos demonstraram uma mistura de alívio e incerteza. "Eu estava esperando você", Clara disse suavemente, enquanto ele se aproximava de sua cama. Mateus sorriu levemente, mas logo o semblante sério tomou conta de sua expressão. "Clara, há coisas que eu preciso te contar. Coisas que vão mudar tudo o que você sabe sobre o seu passado e sobre quem eu sou. Mas antes de mais nada, preciso que confie em mim. Prometo que vou te contar a verdade completa, sem esconder nada." Clara ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto de Mateus, tentando entender o que ele estava prestes a dizer. "Eu confio em você, Mateus", respondeu ela finalmente. "Mas, por favor, me conte. O que está acontecendo?" Mateus segurou a mão de Clara com cuidado. "Janaína, a mulher que está com a gente há tantos anos, a pessoa em quem eu confiei depois que perdi você, eu descobri que ela pode estar envolvida no seu desaparecimento. Eu não queria acreditar nisso, mas agora eu tenho evidências que apontam para ela. Eu vou confrontá-la hoje e quero que você saiba que, independentemente do que acontecer, você é minha filha e eu vou te proteger, custe o que custar." Clara ficou chocada.
A ideia de que Janaína, a mulher que vinha se mostrando gentil e compreensiva, pudesse ser responsável por seu sequestro parecia absurda. No entanto, algo em sua mente começou a se encaixar. As palavras sutis de Janaína, as tentativas de plantar dúvidas, tudo começou a fazer sentido de uma forma perturbadora. Eu não sei o que dizer, Clara murmurou, ainda tentando processar tudo. Ela sempre parecia tão disposta a ajudar. Como ela poderia fazer algo tão horrível? Eu também não sei, Clara, mas nós vamos descobrir isso juntos. Só preciso que você tenha paciência e confiança. Eu vou falar com ela agora. Mateus saiu do hospital com um peso gigantesco em seus ombros. Ele sabia que aquela conversa seria um divisor de águas em sua vida. Entrou em seu carro e dirigiu até sua casa, onde Janaína estava. Ele a encontrou na sala de estar, como se nada estivesse fora do normal. Ela sorriu quando o viu entrar, mas o sorriso não alcançou os olhos. Mateus, querido, chegou cedo hoje. Está tudo bem? Janaína perguntou, com uma leve curiosidade na voz. Ele a encarou por um longo momento antes de responder, com a voz firme. Precisamos conversar, Janaína. E dessa vez, você não vai fugir da verdade. O sorriso de Janaína desapareceu lentamente, substituído por uma expressão de cautela. Ela sabia que aquele momento chegaria, mas não imaginava que seria tão rápido. Do que você está falando, Mateus? Eu estive conversando com o detetive que investigou o desaparecimento de Emma. Eu sei que você tem algo a ver com isso. E eu quero que você me diga, agora, toda a verdade. O que você fez com a minha filha? Janaína congelou por um momento. O rosto, que sempre fora uma máscara de calma e controle, começou a rachar. Mateus, você está delirando. Como pode me acusar de algo assim? Eu sempre estive ao seu lado, sempre fui leal a você. Não tente me manipular, Janaína. Não dessa vez. Eu sei o que você fez. Sei que você esteve envolvida no desaparecimento de Emma, e não vou parar até descobrir todos os detalhes. Então, você pode me dizer a verdade agora, ou eu mesmo vou descobrir. Mas, de um jeito ou de outro, a verdade vai aparecer. Janaína deu alguns passos para trás, a raiva começando a tomar conta. Você nunca deveria ter começado a cavar nessa história, Mateus. Você não entende nada. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger o nosso relacionamento, para garantir que você não fosse embora. Tudo o que fiz foi por você, por nós. Mateus ficou em choque com aquela confissão. Proteger o quê? Você destruiu a minha vida, destruiu a nossa família. Você afastou a minha filha de mim por 18 anos. E agora, acha que isso foi para o nosso bem? Janaína começou a rir, uma risada amarga, quase desesperada. Você acha que teria ficado comigo se Emma continuasse na sua vida? Eu vi o quanto você a amava. Ela era tudo para você. E eu era apenas a sombra de alguém que você não conseguia esquecer. Eu não podia deixar isso acontecer, Mateus. Não podia. Você sequestrou a minha filha por inveja? Por ciúmes? As palavras mal saíam da boca de Mateus. Ele sentia o peso de toda aquela verdade horrível desmoronar sobre ele. Isso não foi um sequestro, Janaína gritou, tentando desesperadamente justificar suas ações. Eu queria que ela ficasse longe. Não era para ser assim. Eu nunca pensei que ela iria desaparecer por tanto tempo. Mateus sentiu o chão sumir sob seus pés. O horror da situação finalmente o atingiu por completo. A mulher com quem ele havia compartilhado sua vida durante todos aqueles anos era responsável pelo maior sofrimento que ele já experimentara. Sua filha havia sido afastada dele por puro egoísmo e inveja. Você está acabado, Janaína, disse ele, com a voz fria e cheia de desprezo. Eu vou garantir que você pague por cada segundo de dor que causou a mim e a Emma. Janaína, vendo que não tinha mais escapatória, começou a recuar. Você não pode fazer isso, Mateus. Não pode me abandonar agora. Eu te dei tudo. Sem mim, você nunca teria superado a perda de Emma. Eu fui sua força, sua companhia. Não, respondeu Mateus, sua voz firme e inabalável. Você foi o meu maior erro.
E agora? Vou corrigir isso. Sem mais uma palavra, Mateus saiu de casa, deixando Janaína para trás, sozinha com seus próprios demônios. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar, mas o primeiro passo havia sido dado. Agora, ele precisava proteger Clara de qualquer forma e garantir que Janaína pagasse por seus crimes. Ao voltar para o hospital, Mateus encontrou Clara esperando por ele. Havia uma expressão de preocupação em seus olhos, mas também um vislumbre de esperança. E então? Ela perguntou, ansiosa pela resposta que mudaria tudo. Eu descobri a verdade, Clara, e vou fazer com que ela pague por tudo o que fez. Mateus voltou para o hospital com o coração pesado. As últimas horas haviam sido intensas, e ele sabia que nada mais seria como antes. As confissões de Janaína ainda ecoavam em sua mente, cada palavra envenenada com um misto de egoísmo e desespero. O peso de tudo o que ela havia feito para destruir sua vida e afastar sua filha era insuportável. Agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava proteger Clara e garantir que a justiça fosse feita. Ao entrar no hospital, Mateus se dirigiu diretamente ao quarto de Clara. Ela estava sentada na cama, os olhos fixos na janela, mas virou-se rapidamente ao ouvir o som da porta se abrir. Seus olhos encontraram os de Mateus, e ele viu nela um misto de ansiedade e esperança. Mateus, o que aconteceu? Clara perguntou, sua voz cheia de preocupação. Ele respirou fundo antes de responder. Eu falei com Janaína. Ela confessou tudo. Ela foi a responsável pelo seu desaparecimento. Ela afastou você de mim, por inveja, por ciúmes. Ela achou que você era uma ameaça ao nosso relacionamento, que eu nunca poderia amá-la de verdade enquanto você estivesse por perto. E por isso, ela te tirou da minha vida. Clara ficou em silêncio por alguns momentos, as palavras de Mateus ressoando em sua mente. Ela sabia que havia algo errado, que Janaína não era quem parecia ser, mas ouvir aquilo em voz alta era como um soco no estômago. Então, todo esse tempo, ela sabia onde eu estava? Ela me manteve longe de você de propósito? Não, Mateus respondeu, sua voz carregada de tristeza. Ela nunca soube exatamente onde você estava. Ela só queria que você desaparecesse, mas as coisas saíram do controle. Você foi encontrada por aquela família adotiva e acabou ficando longe de nós por todo esse tempo. Clara sentiu uma mistura de raiva e tristeza crescendo dentro de si. Ela destruiu minha vida. Eu passei anos sem saber quem eu era, sem entender por que fui abandonada, e tudo por causa dela. Mateus segurou a mão de Clara, tentando transmitir conforto. Eu sinto muito por tudo isso, Clara. Se eu soubesse o que ela era capaz, se eu tivesse visto os sinais antes, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas agora, tudo o que posso fazer é garantir que ela pague pelo que fez. Clara apertou a mão de Mateus com força, seus olhos cheios de determinação. Eu quero que ela pague, Mateus. Eu quero justiça por tudo o que ela nos tirou. Ela vai pagar, Clara. Eu vou denunciá-la, e ela vai responder por seus crimes. Você merece saber toda a verdade e merece ver justiça sendo feita. Mateus passou as horas seguintes em contato com advogados e a polícia. O depoimento do detetive, somado à confissão de Janaína, seriam as provas necessárias para iniciar o processo legal. Ele sabia que isso não apagaria o sofrimento que ambos passaram, mas era o primeiro passo para reconstruir suas vidas. Enquanto Mateus organizava tudo, Janaína estava em sua casa, sozinha, consumida pelo medo. Ela sabia que seu tempo estava acabando. As palavras de Mateus antes de sair ecoavam em sua mente. Eu vou garantir que você pague. Ela nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto. Sempre acreditou que poderia manter o controle, manipular as pessoas ao seu redor para conseguir o que queria. Mas agora estava encurralada. Janaína pegou o telefone com mãos trêmulas e fez uma última ligação para seu cúmplice. Eu estou sem saída, ela disse com a voz baixa e tensa. Ele vai me denunciar. Eu preciso de um plano. Preciso sair disso antes que seja tarde. Do outro lado da linha, o homem ouviu atentamente, mas desta vez não havia soluções fáceis. Janaína, acho que não há mais o que fazer.
Se Mateus já tem as provas, você está em apuros. Minha recomendação é que você fuja agora, antes que seja presa. Mas Janaína sabia que fugir não era uma opção. Mateus a encontraria, e as consequências seriam ainda piores. Desesperada, ela desligou o telefone e começou a vasculhar freneticamente seus documentos e passaportes, tentando encontrar uma saída. O medo tomava conta dela, e pela primeira vez em anos, ela sentiu que não tinha mais o controle da situação. Enquanto isso, no hospital, Clara e Mateus conversavam sobre o futuro. Eu sei que é muito cedo, Clara, começou Mateus, com cautela. Mas depois que tudo isso acabar, depois que a justiça for feita, eu gostaria de tentar, de reconstruir o que perdemos. Eu sei que nunca vamos recuperar os anos que foram tirados de nós, mas eu quero estar com você, quero ser o pai que eu deveria ter sido. Clara sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Eu também quero isso, Mateus. Eu não sei como vai ser, mas eu quero tentar. Quero conhecer você, quero descobrir como seria a nossa vida se tivéssemos ficado juntos. As palavras de Clara encheram o coração de Mateus de esperança. Por mais que tivessem passado por tanto sofrimento, havia uma nova chance de recomeçar. E ele não deixaria essa oportunidade escapar. Na manhã seguinte, Mateus foi à delegacia para dar início ao processo legal contra Janaína. Ao voltar ao hospital, foi surpreendido por uma notícia que não esperava. Uma enfermeira o abordou no corredor com uma expressão preocupada. Doutor Moreira, sua esposa, Janaína foi encontrada em casa. Ela tentou fugir, mas parece que houve um acidente. Ela está sendo trazida para o hospital agora. Mateus sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele sabia que Janaína estava desesperada, mas nunca imaginou que ela tentaria algo tão imprudente. O que quer que tivesse acontecido, ele precisaria encarar mais essa situação e encerrar aquele capítulo de uma vez por todas. Minutos depois, Janaína foi trazida para o hospital em estado crítico. Um acidente grave a deixou à beira da morte. E agora, o destino dela estava nas mãos de Mateus, o mesmo homem que ela traiu e tentou destruir. Ao entrar na sala de emergência e vê-la desacordada na maca, ele sentiu um misto de sentimentos: raiva, tristeza, frustração, mas, acima de tudo, um vazio. Aquela mulher que tanto mal havia causado a ele e a sua filha estava ali, vulnerável, indefesa. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse a partir dali, Janaína já havia perdido tudo. Mateus permaneceu em pé ao lado da maca de Janaína, observando-a. Os aparelhos ao redor monitoravam seu estado crítico, e as luzes brancas da sala de emergência iluminavam seu rosto pálido e machucado. A mulher que outrora havia dominado sua vida e manipulado seus sentimentos, agora estava à beira da morte, com o corpo frágil e dependente da tecnologia médica para sobreviver. Por mais que ela tivesse causado tanto sofrimento, Mateus sentiu um peso no peito. Ele não era uma pessoa cruel. Não queria vingança física sobre Janaína, apenas justiça. No entanto, a imagem dela ali, quase sem vida, o fez perceber o quanto ela havia se destruído por dentro, muito antes desse acidente. Sua obsessão, seu ciúme doentio, haviam sido a verdadeira ruína dela. A enfermeira ao lado dele quebrou o silêncio. Doutor Moreira, ela tem poucas chances de sobreviver. Estamos fazendo o possível, mas o trauma foi muito grave. Mateus apenas assentiu. Sua mente estava a mil, relembrando todas as memórias de sua vida com Janaína, misturadas agora com a recente revelação de sua traição e crueldade. Ele sabia que não podia mais viver com o peso daquele passado. Por mais doloroso que fosse, ele precisava seguir em frente, por ele e por Clara. Ele saiu da sala e caminhou em direção ao quarto de Clara, que ainda não sabia o que havia acontecido com Janaína. Quando chegou, encontrou Clara sentada na cama, mais recuperada fisicamente, mas ainda com uma expressão que revelava o cansaço emocional de tudo o que havia passado. Ao ver Mateus, ela tentou esboçar um sorriso, mas o olhar sério dele fez com que ela imediatamente percebesse que algo estava errado. Mateus, o que aconteceu? Clara perguntou.
sua voz carregada de preocupação. Ele se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dela. Clara, aconteceu algo com Janaína. Ela tentou fugir. Teve um acidente. Está em estado crítico. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Ela nunca teve um vínculo real com Janaína, mas sabia o quão profundamente aquela mulher havia impactado sua vida. Ela vai sobreviver? Os médicos não sabem ao certo, respondeu Mateus. Ela está em estado grave e, mesmo que sobreviva, será apenas o começo de um longo processo. Ela terá que enfrentar as consequências do que fez. Mas, de uma forma ou de outra, Janaína já perdeu tudo. Clara assentiu, sua expressão agora mais firme. Ela merece pagar pelo que fez, mas ao mesmo tempo, eu não sinto ódio. É estranho. Eu só quero que isso acabe, que a gente possa seguir em frente. A vingança não vai nos devolver o que ela tirou. Mateus ficou impressionado com a maturidade de Clara. Apesar de tudo, ela não deixara que o ódio a consumisse. E ele sabia que isso era um sinal de força. Você está certa, Clara. Vingança não nos trará paz. O que precisamos agora é encontrar uma forma de reconstruir nossas vidas. Nós dois. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da situação pairando sobre eles. A ideia de que poderiam finalmente começar a curar suas feridas, embora dolorosa, trazia um pequeno alívio. Havia muito o que resolver, muito o que enfrentar, mas pelo menos agora tinham um ao outro. Eu só quero uma vida normal, Clara disse baixinho, como se estivesse desejando algo quase inalcançável. Quero poder descobrir quem eu realmente sou, sem segredos, sem mentiras. Quero aprender a te conhecer, Mateus. Quero ter a chance de ser sua filha. Mateus sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. E você terá essa chance. Eu prometo, Clara. Nós vamos reconstruir tudo. Não será fácil, mas eu estarei ao seu lado em cada passo. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas uma questão de sangue ou destino. Era uma promessa de recomeço, de cura. Mateus sabia que o processo seria longo e cheio de altos e baixos, mas ele estava determinado a ser o pai que Clara merecia, mesmo após todos aqueles anos perdidos. Na manhã seguinte, Mateus recebeu a notícia que já esperava. Janaína não havia resistido aos ferimentos do acidente e havia falecido durante a noite. Ele sentiu um vazio ao ouvir a notícia, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de fechamento. A pessoa que havia destruído sua vida, que havia tirado sua filha dele, agora não estava mais ali. A luta com Janaína estava finalmente terminada. Na delegacia, o caso foi encerrado com a morte de Janaína. A confissão dela, combinada com as investigações, havia revelado toda a verdade. Mas, por mais que a justiça legal estivesse sendo feita, Mateus sabia que a verdadeira justiça estava apenas começando para ele e Clara. Sem Janaína em suas vidas, pai e filha começaram o lento processo de reconstrução. As visitas ao hospital tornaram-se mais frequentes, não apenas como parte da recuperação de Clara, mas também como uma maneira de eles se reconectarem. Mateus aproveitava cada oportunidade para conversar com Clara sobre seu passado, sobre o que ele passou todos aqueles anos, e também para ouvir a história de Clara, sua vida com a família adotiva, suas lutas e conquistas. Os meses que seguiram foram marcados por pequenos avanços. Mateus e Clara se aproximavam aos poucos, sem pressa, respeitando o tempo necessário para a cura. Clara começou a sentir que, pela primeira vez em muito tempo, havia encontrado um sentido para sua vida. O vínculo com Mateus, ainda que tardio, estava se fortalecendo. No dia em que Clara finalmente recebeu alta do hospital, Mateus estava lá para buscá-la. Quando ela saiu pela porta, ambos sorriram. Um sorriso que, desta vez, não carregava o peso da incerteza ou do medo. Era um sorriso de esperança, de um novo começo. Vamos para casa? Mateus perguntou, estendendo a mão para ela. Clara pegou a mão dele com firmeza. Vamos, para casa. E assim, com um novo caminho à frente, pai e filha deixaram o hospital, prontos para escrever o próximo capítulo de suas vidas juntos, livres das sombras do passado.
Os primeiros dias fora do hospital foram estranhos para Clara. Depois de tanto tempo em um ambiente controlado, com rotinas de recuperação e cuidados médicos, a liberdade parecia surreal. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio profundo em poder respirar fora daquele lugar, sentir o vento no rosto e saber que, finalmente, estava começando uma nova fase. Mateus fez questão de levar Clara para um pequeno apartamento que ele havia preparado especialmente para ela. Ele sabia que, apesar de todo o desejo de estarem juntos, Clara precisava de seu espaço, de um tempo para se redescobrir antes de viver plenamente a dinâmica de pai e filha. O apartamento era simples, mas aconchegante, um lugar onde ela poderia se sentir em casa, sem a pressão imediata de estar sob o mesmo teto que Mateus. Ao entrar no novo lar, Clara ficou parada na entrada por alguns momentos, absorvendo a sensação. Era um novo começo. As paredes brancas e os móveis minimalistas a convidavam a imaginar como seria sua nova vida. Ela finalmente tinha a chance de moldar seu futuro, sem o peso de um passado oculto. Mateus, que havia ficado ao lado dela durante todo o processo de alta e mudança, manteve-se um passo atrás, respeitando o espaço dela. Sei que você precisa de tempo, e Clara, mas sempre que precisar de mim, estarei a uma ligação de distância. Não tenha medo de me chamar. Clara sorriu, sentindo-se grata. Eu sei, Mateus, e agradeço por isso. Acho que ambos precisamos de um tempo para respirar, mas estou pronta para começar a conhecer você de verdade, um passo de cada vez. Mateus assentiu, sorrindo. Isso é tudo que eu quero, o tempo que for necessário, desde que estejamos juntos. Naqueles primeiros dias, Clara começou a se readaptar à vida fora do hospital. Caminhava pelo bairro, redescobria o prazer de fazer coisas simples, como preparar seu próprio café da manhã ou escolher livros novos na livraria da esquina. Ela se sentia em paz pela primeira vez em muito tempo, embora as cicatrizes do passado ainda estivessem ali. Mas ela sabia que a cura era um processo lento e estava disposta a seguir cada passo, sem pressa. Uma tarde, Mateus a convidou para almoçar. Ele a levou a um restaurante tranquilo, longe do barulho e da agitação da cidade. Queria criar um ambiente confortável para que pudessem conversar mais abertamente, sem a pressão das situações difíceis que haviam enfrentado. Enquanto esperavam a comida, Mateus olhou para Clara com um misto de orgulho e ternura. Você parece mais tranquila, estou feliz em ver isso. Clara sorriu, mexendo na taça de água à sua frente. É estranho, sabe? Finalmente, ter um pouco de paz. Eu passei tanto tempo me perguntando quem eu era, por que minha vida tinha sido daquele jeito. E agora que eu sei, é como se um peso gigante tivesse sido tirado dos meus ombros. Mateus assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Acredito que ainda tenha muito a processar. Nada disso foi fácil e vai levar tempo até que você se sinta completamente em paz. Mas saiba que, o que quer que aconteça, eu estou aqui. Não vou te abandonar de novo. Clara o olhou, tocada pelas palavras. Eu sei disso. E, para ser honesta, eu sempre imaginei que, se encontrasse minha família biológica, as coisas seriam complicadas. Mas nunca pensei que seria assim. Nunca imaginei que você seria tão compreensivo. Pensei que, talvez, fosse difícil me adaptar à ideia de ter um pai de verdade, mas você tem facilitado tudo. Mateus sorriu, tentando segurar a emoção que começava a tomar conta. Eu também imaginava que seria difícil. Ainda é, em certo sentido. Perdi 18 anos da sua vida e nunca vou poder recuperar esse tempo, mas posso fazer o meu melhor daqui para frente. Clara assentiu, seus olhos marejados. É tudo que eu quero também, começar de novo, com você. Não importa o que passou. O importante é o que a gente vai construir a partir de agora. Enquanto a comida chegava, os dois continuaram a conversa, discutindo suas vidas, seus interesses e pequenas histórias do cotidiano. Pela primeira vez, não havia tensão. Era uma conversa leve, quase como se sempre tivessem tido uma relação normal de pai e filha. Mateus contou a Clara histórias engraçadas de sua carreira como cirurgião, e Clara riu ao lembrar de algumas aventuras de sua infância com sua família adotiva.
Cada risada parecia desfazer um nó invisível, um passo a mais na direção de uma relação verdadeira e saudável. Nas semanas seguintes, a rotina de Clara foi se estabelecendo. Mateus a visitava regularmente e os dois passaram a caminhar juntos em parques, conversando sobre o futuro. Clara, que havia deixado os estudos incompletos devido à confusão em sua vida, decidiu retomar a faculdade. Ela queria construir uma carreira e se firmar, algo que nunca teve a chance de fazer plenamente. Com o apoio de Mateus, ela começou a planejar seu retorno à vida acadêmica, e ele se orgulhava de vê-la tão determinada. Para Clara, o futuro parecia cheio de possibilidades, mesmo que o passado tivesse deixado cicatrizes profundas. No entanto, havia um último passo a ser dado. Mateus sabia que, por mais que tivessem avançado, havia uma conversa que precisava acontecer. Um dia, ao visitar Clara em seu apartamento, ele sentiu que era o momento certo. Clara, ele começou, sentando-se no sofá ao lado dela. Nós falamos muito sobre o futuro, mas há algo que ainda não discutimos completamente. Eu sei que você disse que não sente ódio, mas eu gostaria de saber como você realmente se sente em relação a tudo o que Janaína fez. Se você quiser falar sobre isso... Clara olhou para o chão, pensando cuidadosamente antes de responder. Sabe, por muito tempo, eu pensei que, se um dia descobrisse o que aconteceu comigo, eu ficaria cheia de raiva, de ódio. Mas e agora que sei a verdade, eu não consigo sentir isso. Eu sinto tristeza, claro. Sinto que ela tirou muito de nós. Mas, ao mesmo tempo, acho que ela era uma pessoa infeliz, perdida. Não posso justificar o que ela fez, mas também não posso viver com rancor. Mateus a observou com admiração. Você é mais forte do que imagina, Clara, e estou orgulhoso de como tem lidado com tudo isso. Clara sorriu, olhando para ele. Eu acho que aprender a perdoar faz parte do processo de cura. Não estou dizendo que esqueci, mas não quero que o passado defina o meu futuro. Mateus assentiu, sentindo que, finalmente, eles haviam fechado o ciclo. Não seria fácil, mas ambos estavam prontos para seguir em frente, sem as sombras que antes os atormentavam. Ao deixar o apartamento de Clara naquela noite, Mateus sentiu uma leveza que não experimentava há anos. A jornada deles ainda estava no começo, mas agora, com a verdade à luz, o caminho parecia mais claro. Pai e filha estavam prontos para enfrentar o que viesse, com uma promessa de esperança e, finalmente, de paz.